Já vou adiantando, o papo é chato, mas é necessário. Fica até o final, depois eu quero ter a tua percepção, da minha visão sobre essa história de SAF, de Fluminense. Cada hora uma notícia nova, cada hora uma especulação diferente. E a gente do lado de cá fica sem saber, né? Então fica aqui até o final e vamos falar sobre esse tema que é extremamente importante para a história e a continuidade do nosso Fluminense, né? De acordo com o que saiu na mídia, está sendo divulgado a proposta oferecida pelo BTG Pactual é de 60% do Fluminense por 550 milhões de reais. Dentro desse valor, seria algo envolvendo até 20 acionistas, então é meio que quase com uma tábua redonda, né? Sendo que tem lá o seu investimento, o seu investidor maior, que seria o André Esteves. Para quem não conhece o André Esteves, ele é o dono do Banco Pactual e é um cara que tem uma fortuna avaliada em aproximadamente 38 bilhões de reais. No Brasil, residente no Brasil, ele é o homem mais rico. Não é o brasileiro mais rico, mas morando no Brasil, residente no Brasil, ele é o homem mais rico que a gente tem. Mas beleza, vamos seguir a nossa linha de raciocínio aqui. 60% do Fluminense equivale a 550 milhões pela uma avaliação que o próprio banco BTG fez. Beleza? Beleza. Fazendo uma regra de 3, né? O Fluminense foi avaliado aí algo na casa de 900 a 1 bilhão de reais. Mais precisamente 916 milhões de reais. Nessa negociação, possível negociação, fala-se, além da estrutura de jogo e tal, xerém. Fala-se em inserir nessa negociação xerém. Fiz um levantamento aqui. Nos últimos 6 anos, o Fluminense arrecadou aproximadamente 650 milhões de reais somente com vendas de jogadores. O percentual todo do Fluminense, não é todo do Fluminense? Estou falando de um clube que está enforcado, que vende mal seus jogadores. Muitas das vezes o valor entra, vende suas joias para poder sobrepor, que é uma conta em cima da outra, né? Então assim, vendendo mal, o Fluminense vendeu 650 milhões de reais. É mais do que supostamente vale os 60%. Quando a gente olha os últimos 2 anos apenas, o Fluminense faturou com venda de jogador 499 milhões de reais. Então, eu estou falando que nos últimos 2 anos, com venda de jogadores, claro que o que puxou para cima foi a venda do Ares esse ano passado a venda do André, e também teve a venda do Cão Elias, enfim. Fora as compensações, mas assim, em venda, o Fluminense faturou algo na casa de 500 milhões de reais. Beleza? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia da SAF, ela não é uma ideia ruim. O Fluminense, ele fica correndo atrás do rabo. O Fluminense hoje tem uma dívida na casa de 850 milhões de reais. Por mais que o Fluminense pague lá mensalmente, né? Pelo menos o Mário Bittencourt disse numa entrevista há pouco tempo, 6 milhões de reais em dívida mensais, está falando algo na casa de mais de 70 milhões por ano, a dívida nunca abaixa. Por quê? Porque essa dívida, ela está presa a uma taxa de juros, que é a Selic, que hoje ela está no percentual de 15%. Então, vamos fazer uma conta rápida. Se os 800 que o Fluminense devia, hipoteticamente, pagou 70, caiu para 730. Só que a taxa Selic, a 15% ao ano, joga esse valor para mais de 800 de novo. Então o Fluminense está enxugando gelo. Ele precisa sim de uma receita extraordinária, de um aporte de capital forte para poder acertar essas dívidas e conseguir respirar, conseguir oxigenar. Porém, qual é a questão aqui? A gente está falando que o BTG disse, né, o grupo, né, que vai aportar 550 milhões de reais, mas não é um único ano. Serão 270 no primeiro ano, mais 150 no segundo ano, mais 80 no terceiro ano. Só que a partir do momento em que o contrato é assinado, as receitas do Fluminense passam a ser desse grupo, desses acionistas. Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum. O cara que aportou dinheiro no Fluminense, o cara que acreditou no Fluminense, ele tem que ser remunerado. O problema é as possíveis novas vendas reajustadas, porque o clube não está mais sufocado, supostamente, ele tem um plano de quitação, tem investidores fortes por trás, vão fazer com que os jogadores que a gente vendia a 20, a 30, não vão ser vendidos esse valor, vão ser a 60, a 80, a 100. A gente vai ter uma alavancagem. Pode ser que no primeiro ano o Fluminense, a tábua redonda, vamos chamar assim, né, vão aportar os 270 milhões, mas no ano seguinte, os 150 seriam aportes adicionais talvez nem sejam necessários.
O Fluminense vai ganhar dinheiro com essas arrecadações. O ano passado o Fluminense faturou a arrecadação da história mais de 600 milhões de reais. O Fluminense foi um dos poucos clubes brasileiros que fechou o seu resultado, o seu balanço com superávit. O que é isso? Entre receitas e despesas, o Fluminense ficou com lucro. Foi pequeno, algo na casa de 114 mil reais. Pequeno, óbvio, com a proporção de valores de montante, né? Mas se você pegar os principais times do país, são muito poucos os times que tiveram superávit. A grande maioria teve déficit. Gastou mais do que arrecadou. Mas o que eu acho, eu não sou contra a SAF. Deixando bem claro isso aqui, eu não sou contra a SAF. Só acho que o valor praticado não condiz com o que o Fluminense pode entregar a esses acionistas. Então assim, o BTG foi quem precificou o Fluminense, quem fez o valuation, né, que é o termo que eles utilizam, e o BTG agora é que criou esse fundo para poder comprar o Fluminense em cima de uma avaliação que ele fez. Não sou estranho, um movimento estranho. Eu dou um preço por uma coisa e eu compro aquela coisa. Não faz muito sentido para mim isso. Talvez seria válido uma segunda avaliação, não sei quanto tempo isso leve, enfim, não sei. O que eu acho é, a forma como está sendo feito não é uma forma correta. Do nada, começou a se ventilar em várias mídias sobre a SAF. Isso tem que vir do Fluminense. Esse processo de transparência tem que vir do Fluminense. Inclusive, até parece que o BTG está contratando uma empresa para fazer esse processo de comunicação, explicação, divulgação. Ok. Só que a gente precisa de transparência. Transparência e um processo revisional desse valor. 900 milhões de reais pelo Fluminense. O Botafogo, que não valia nada, que estava largado morto, foi vendido por 1 bi e 400. 1 bi para pagar dívida e 400 para supostamente aportar no clube. Mas o Botafogo foi vendido 90% dele. O Botafogo, o Texas só não podia mexer na cor e no escudo. Ok, mas olha a condição que o Botafogo se encontrava. Uma disparidade com que o Fluminense está, ela é abissal. É muito diferente. O Fluminense, na condição que está, em 3 competições, em evolução, aumento de receita, contratação de jogadores, que pagando suas dívidas ajustadas, com salários em dia. O Fluminense vale menos de 1 bilhão de reais? Não vale, não vale. E outra coisa, se a proposta for pelos 550 milhões, por 60%, mas há uma garantia adicional de um investimento paralelo que equivale a esse valor em novas contratações, que possa trazer títulos, trazer novos patrocinadores, isso vai ser maravilhoso, maravilhoso. Hoje você tem um time de remo, que tem um novo patrocinador master, né, de mais de 260 milhões de reais por ano. 2 anos de patrocinador master do time de remo são 60% do Fluminense. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, mais uma vez, para encerrar que o vídeo ficou longo, eu não sou contra a SAF. Ela é necessária para o Fluminense poder decolar e sim chegar no patamar, chegar no nível que ele tem que estar. Agora, o valor negociado está muito baixo da realidade do Fluminense. Eu queria dividir um pouco com vocês, o vídeo ficou muito longo, me desculpe, mas é importante a gente falar sobre isso. A gente que está aqui do lado de cá falando sobre o Fluminense, vivendo o Fluminense, a gente tem que dar o nosso ponto de vista, a gente tem que escutar o ponto de vista de vocês, só que eu acho que o Fluminense está, francamente falando, subavaliado. Eu acho. Se bem em breve, saudações tricolores.